bem, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 1. Aqui nas minhas mãos eu tenho uma Bíblia de estudo católica, tá? Essa Bíblia aqui é famosa, ela é chamada Bíblia de Jerusalém. Quando eu fazia a faculdade de teologia, que eu fiz de 2004 a 2007, foi 4 anos, um professor meu que era judeu, mas ele era convertido, né? Dr. Jorge Pinheiro, ele disse pra gente que essa Bíblia de Jerusalém foi a melhor versão de Antigo Testamento já feita, tá? Então, eu recomendo para aqueles que vão fazer estudo da Bíblia, se tiver condições, né? Se bem que deve ter na internet aplicativo de celular que tem a Bíblia gratuita, então você não precisaria comprar em papel, a não ser que você queira ler em papel. Só o texto, sem o estudo, né? Mas a questão, eu estou falando da tradução mesmo. Então, o Antigo Testamento, Bíblia de Jerusalém. Para o Novo Testamento, eu recomendo a NVI. Muitos pastores gostam da NVI, né? Tem outras versões. Na verdade, eu tenho no meu celular um aplicativo, acho que é Bíblia JFA online, offline. Você baixa no celular e puxa todas as versões, né? Ela tem várias versões, tem umas versões interessantes que nem a versão, acho que é a Mensagem ou Bíblia Viva, tem a outra que é o Livro, e a famosa Bíblia também, nova versão na linguagem de hoje, é NTLH, também é interessante. Mas como base, eu recomendo para o Antigo Testamento a Bíblia de Jerusalém, a tradução dela, e para o Novo Testamento a NVI, tá? Então, é bom a gente usar os recursos que tem, né, para estudar a Palavra de Deus. Então vamos ler aqui, primeiro capítulo de Isaías diz assim, versículo 1: visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias de Osias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, presta atenção, ó terra, porque Yahvé está falando. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura de seu senhor, mas Israel é incapaz de conhecer. Meu povo não é capaz de entender. Ai da nação pecadora, do povo cheio de iniquidade, da raça dos malfeitores, dos filhos pervertidos. Eles abandonaram a Yahvé, desprezaram o Santo de Israel e afastaram-se dele. Onde podereis ser feridos ainda, vós que perseverais na rebelião? Com efeito, toda a cabeça está contaminada pela doença, todo o coração está enfermo, desde a planta dos pés até a cabeça, não há lugar são. Tudo são contusões, machucaduras e chagas vivas, que não foram espremidas, não foram atadas nem cuidadas com óleo. Vossa terra está desolada, e vossas cidades estão incendiadas. Vosso solo é devorado por estrangeiros sobre vossos olhos. É a desolação como devastação de estrangeiros.
A filha de Sião foi deixada só como choça em vinha, como telheiro em pepinal, como cidade sitiada. Não tivesse Yahvé dos exércitos nos deixado alguns sobreviventes, estaríamos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra de Yahvé, chefe de Sodoma, prestai atenção à instrução do nosso Deus, povo de Gomorra. Que me importam os vossos inúmeros sacrifícios? Diz Yahvé. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de bezerros cevados. No sangue de touros, de cordeiros e de bodes não tenho prazer. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasseis meus átrios? Basta de trazer-me oferendas vãs. Elas são para mim incenso abominável. Lua nova, sábado e assembleia. Não posso suportar falsidade e solenidade. Vossas luas novas e vossas festas, minha alma as detesta. Elas são para mim um fardo, estou cansado de carregá-lo. Quando estendeis vossas mãos, desvio de vós meus olhos. Ainda que multipliqueis a oração, não vos ouvirei. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista vossas más ações. Cessai de praticar o mal. Aprendei a fazer o bem. Buscai o direito, corrigi o opressor, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Então, sim, poderemos discutir, diz Yahvé. Ainda que vossos pecados sejam como escarlate, tornar-se-ão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, tornar-se-ão como a lã. Se quiserdes obedecer, comereis o fruto precioso da terra. Mas se vos recusardes e vos rebelardes, sereis devorados pela espada. Eis que a boca de Yahvé falou. Amém. Vamos orar mais uma vez. Irmão Miguel, nos dirija a Deus em oração, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, nesse momento que estamos lendo Tua palavra, Pai, meditando nela, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento, Deus, nos enriquece de conhecimento que Deus quer que nós façamos, Senhor. Assim como está escrito na Tua palavra, Pai, que acabamos de ler, irmãos, que se preocupamos, ó Deus, em ser servos aprovados. Muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. E agora, Pai, que nós iremos meditar nela, Pai, que Tu nos dê conhecimento, nos dê sabedoria, para poder adquirir, Pai, deste texto, Pai, coisas boas para nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Bom, nós lemos aqui do versículo 1 até o versículo 29 no livro de Isaías, né, no Antigo Testamento. Eu não quero trabalhar aqui com nada envolvendo a questão histórica desse livro, mas eu quero trazer ele como mensagem para nós, esse comecinho aqui. Então, de imediato, o que nós podemos ver é que o povo de Israel estava agindo de uma maneira que Deus não se agradava deles. E Deus, então, fala as consequências, né, que tudo que eles estavam vivendo era consequência desses erros, e depois, no final, ele fala: se vocês se corrigirem, então, ainda que os seus pecados sejam vermelhos, né, como escarlata, que é cor vermelha, ou como carmesim, que é outra palavra para vermelho também, vocês vão
ser lavados e os seus pecados vão ficar, vocês vão ficar brancos como a neve. Então vamos tirar alguns princípios daí. Eles prestavam até mesmo culto, mas Deus não aceitava mais. E Deus, então, ele questiona as coisas. Eu já tentei falar várias vezes, eu vou tentar repetir de novo, vou tentar explicar mais uma vez. O povo de Israel, ele não era, na Bíblia, no Antigo Testamento, não era como nós entendemos um povo hoje. Eles saíram do Egito, libertados da escravidão, se tornaram nômades no deserto durante 40 anos. Eles eram compostos de famílias enormes, que a gente conhece como tribos. Então eram 12 tribos. Então na linhagem da família, então teve Abraão, então é o cabeça, depois ele tem o filho dele, que é Isaac, depois ele tem Jacó, e Jacó teve 12 filhos, certo? Um deles era José. Então, José teve 2 filhos, então também tinha as tribos ali dos filhos de José, com o nome deles como cabeça. Ficaram no Egito, se multiplicaram, chegaram aquelas tribos, certo? Imagine um povo sem terra, os famosos sem terra, para invadir e matar os habitantes daquela terra de Canaã, que depois seria chamada Terra de Israel, e ficar com aquela terra para eles, a terra que Deus entregou na mão deles. Então, eu já expliquei várias vezes que lá no Antigo Testamento é assim, Deus manda, se obedece. Então Deus mandou fazer guerra, se não faz a guerra está em pecado. Então a guerra ali é certo, não tem esse negócio da nossa moral, matar os outros é errado. Não tem isso, é certo porque Deus mandou. Deus que determina o que é certo e o que é errado. Não fazer a guerra era pecado, e eles pecaram, eles deixaram muita gente viva, tá? Então eles fizeram errado, tá? Então eles entraram lá e tomaram a terra. O que acontece? O povo de Israel foi usado por Deus para promover castigo sobre o povo de Canaã. Então, quando Abraão estava em Canaã e Deus disse que a descendência de Abraão seria escrava numa outra terra, ele falou: depois de 400 anos eles voltarão para cá, Abraão, para a sua terra que você está, que eu te prometi, porque eles precisam passar um tempo fora para tomar essa terra aqui depois, porque essa terra não está na hora de ser tomada ainda, porque a medida de iniquidade ainda não se encheu, ou seja, aquela terra de Canaã já era errada e os pecados estavam se somando, então estava enchendo ali, vamos dizer assim, como se tivesse aquelas aquele pote de água que a gente coloca, ele vai subindo ali e tem 1 litro, 2 litros, 3 litros. Então não tinha chegado lá no nível máximo, que era o 10, então estava enchendo, Quando aquilo enchesse, que seria 400 anos depois, o povo que Deus prometeu, que era os descendentes de Abraão, iam voltar para ficar com a terra que Deus prometeu. E para ficar com aquela terra, eles teriam que castigar o povo daquela terra. Então, a medida de iniquidade daquele povo chegou, então vem o povo que Deus escolheu para tomar conta daquela terra e castigar aqueles lá, fazendo justiça. Então, uma das coisas que pode se falar no meio evangélico, uma maneira muito simples de traduzir,
é que o povo de Israel era a polícia de Deus. Então ele executava na autoridade de Deus o juízo de Deus sobre os povos daquela terra. Então eles não eram desautorizados, não estavam fazendo nada errado. Foi ordem de Deus, né? Então chegou lá e fez, tomou a terra. Só que Deus falou para eles: vocês prestam atenção, eu estou dando para vocês porque vocês são diferentes desses aqui. Se vocês fizerem igual, vocês também vão sofrer invasão de outros. E o que nós estamos lendo aqui em Isaías é exatamente esse castigo. O povo de Israel fez o que era mal aos olhos de Deus. O que é mal aos olhos de Deus? É aquilo que não é da vontade de Deus, né? Então, eu já expliquei para os irmãos algumas vezes, né? Imagina que nós somos uma janela, né? E aí a luz do sol é a vontade de Deus. Então tem essas janelas aqui, a janela fechada, não tem isso, filme, não tem nada. E se tiver nessa janela, alguém chegou lá e passou uma tinta lá, passou uma tinta que não deixa passar a luz, uma tinta preta lá, aquelas tinta plástica que fecha mesmo, passou ali uma faixa. Naquela faixa ali que passou, a luz do sol vai bater, vai passar então uma faixa assim, né, na horizontal. Então uma parte vai dividir a janela, então a parte de cima vai passar a luz, na parte de baixo vai passar a luz, e no meio onde está aquela faixa vai ficar uma sombra. Vai ficar então 2 fachos de luz e no meio vai ter uma sombra. Então nós somos a janela. Quando nós temos nossa vontade própria, a nossa vontade própria é aquela tinta que foi passada ali no vidro da janela. Então ela não deixa passar a vontade de Deus através das nossas vidas. Quando não deixa passar a vontade de Deus através das nossas vidas, no lugar que deveria ter um facho de luz, agora tem uma sombra. Isso é o mal que a Bíblia trata. Eu estou explicando como é que se cria o mal. Quem cria o mal? Os seres de livre-arbítrio, sejam homens, sejam anjos. Então Deus criou um anjo, esse anjo se rebelou. Como é que ele se rebelou? Ele colocou a vontade própria dele em oposição à vontade de Deus. Então, no caso da janela, quando ele colocou aquela faixa preta ali num pedaço da janela, por exemplo, ele gerou aquela sombra. Então, a ausência de luz, a ausência do bem, a ausência da vontade de Deus é o mal. Então, o mal somos nós, seres de livre-arbítrio, que criamos. Quando nós estamos em oposição à vontade de Deus, quando nós resolvemos bater o pé e falamos, essa aqui é a minha vontade, a partir dali, daquele que a gente colocou em oposição, vai surgir um vazio da vontade de Deus, uma sombra. Aquilo dali é o mal, né? Então, o que é... Tem até um videozinho na internet que o Einstein dizem, né? Uma anedota, uma lenda, né? Fizeram um videozinho falando que o Einstein explica isso, que o mal é simplesmente a ausência do bem. Então, é igual, não lembro qual foi o exemplo que ele falou, se é o quente e o frio, né? Então, se tem luz do sol, está quente, se não tem luz do sol, está frio. Então, o frio é a ausência da luz do sol, né? Causado pela ausência da luz. Trevas é a ausência de luz, né? Isso, exatamente, né? Então, as trevas, na verdade, não existem, né? Elas são vazio, e a luz, né? A luz preenche. Na verdade, então, cientificamente, a luz, ela é
não é matéria, mas ela é algo que preenche porque ela é partícula, é onda, né? Ela existe. E a ausência disso é nada, né? Escuridão. Então, o vazio, né? A ausência do bem, da luz, né? Então é o mal. Obrigado. Então, nós estávamos falando que as nossas vontades geram calamidade. E aqui o povo de Israel fez igual o povo daquela terra, pecou. E nós queremos trazer isso para cá, para a nossa época. Quando nossas vidas não estão sendo abençoadas, segundo nós vemos aqui nessa história aqui, nessa briga de Deus com o povo de Israel, nós deixamos de receber a luz de Deus, as bênçãos de Deus, porque nós não estamos procedendo condizentes com a vontade de Deus. E ele fala aqui, num versículo aqui, que o pessoal vai orar e Deus vai virar os olhos, Deus não vai ver as orações. Então, é uma forma de nós analisarmos as nossas vidas em todos os sentidos. Se nós não estamos sendo abençoados, muito provavelmente nós não estamos agradando a Deus. Se nós não estamos agradando a Deus, é porque nós estamos fazendo aquilo que Deus não quer. Se nós estamos fazendo aquilo que Deus não quer, então vai acontecer o quê? O castigo. Qual que é o castigo aqui no povo de Israel? Vêm povos e invadem a terra e fazem guerra contra eles. O texto vai falar aqui de uma situação que toda a mente do povo estava doente. Eles estavam sujos de sangue, estavam todos machucados. Então isso demonstra uma situação de destruição. E aí ele vem e fala claramente sobre os cultos. E fala: vocês prestam cultos, mas eu não estou nem aí para os seus cultos, Deus falando, porque vocês estão fazendo o que é errado. Aí ele vai falar: defender a causa do órfão e da viúva. Então vamos explicar aquilo que eu já falei outras vezes. O povo de Israel não é como a nossa concepção. Lá era um povo que o regime era teocrático, era Deus que era a autoridade máxima. Não tinha a figura de uma pessoa que fosse a autoridade máxima. Então, mesmo o rei que surgiu, porque o povo pediu, tinha um profeta Samuel, que era o último juiz, ele era profeta, era sacerdote, ou seja, ele fazia a mediação entre Deus e o povo, era como se fosse o secretário da presidência da república. É isso? Não sei, ele fazia a comunicação entre a presidência e o povo. E aí eles falaram: não queremos, nós queremos um rei igual aos outros povos. Mesmo assim, ainda assim, esse rei, por exemplo, o caso de Davi, ele tinha essa comunicação com Deus, tá? Então Davi eu estou pegando o exemplo de Davi, que o Davi era o que mais estava de acordo. Eles escolheram Saul, depois Deus tirou Saul e colocou um rei segundo o seu coração. Mesmo no caso de Davi, Davi não era absoluto. Então Davi pecou, no caso da mulher lá, do soldado, e aí assim que Davi pecou, veio o profeta e falou: olha, Davi, contou uma historinha para Davi. Aí Davi ficou bravo: não, vamos fazer justiça. Aí o profeta falou: então, esse cara
é você, né? Em vez de falar esse cara sou eu, ele falou esse cara é você, né? Esse que faz as coisas erradas. Aí Davi viu que ele estava sendo hipócrita, né? Aí Davi se arrependeu, mas aí já era tarde demais, né? Bom, então acima sempre esteve Deus. Então não existia essa separação entre crime e pecado. O Estado não era laico, era um Estado religioso. Crime e pecado era uma coisa só. Então, quando a gente fala em crime, a gente fala em pecado. No Antigo Testamento é a mesma coisa. Não existe separação entre igreja e Estado. Então, nós estamos falando de uma nação de pessoas crentes, certo? E que cometeram pecados, que também eram crimes que também eram pecados. E engraçado aqui que a gente vê ele falando da justiça social. Olha, vocês precisam defender a causa do órfão e da viúva. Quem era o órfão e a viúva? É aquilo que eu falei de outras vezes. Eram os pobres. Veja bem, no nosso mundo, na nossa época, a gente talvez teria uma visão de um problema do Estado, porque o Estado é laico, quem cuida da situação social é o Estado, a igreja cuida do espiritual. Mas no Antigo Testamento era a responsabilidade da igreja, ou seja, dos crentes, ou seja, do povo de Israel. Não era do Estado laico, porque não existia o Estado laico. Então, Deus no Antigo Testamento cobra de você, crente, a justiça social. Quando chega na nossa época, teve alguém que inventou essa ideia maravilhosa de separação entre igreja e Estado. Legal, é um princípio bacana. Agora me mostra isso aí na Bíblia. Porque se é para a igreja seguir, tem que estar na Bíblia, certo? Deve estar escrito lá, separação entre igreja e Estado. Deve estar lá bem escrito assim, não, vocês cuidam do espiritual e o Estado cuida das coisas materiais. Vocês não têm que se preocupar com a justiça social. Deixa que a gente cuida. Deixa que o Estado cuida. Deve estar escrito isso aí na Bíblia, no Novo Testamento, para a igreja seguir. Então não está escrito isso. Muito pelo contrário, lá em Tiago, vai falar igual falava no Antigo Testamento. A religião pura e verdadeira é se afastar do mal, santificação, e a justiça social, lembrar dos órfãos e das viúvas. Então Deus não mudou. A gente sempre fala isso, que Deus não mudou. Tinha a guarda do sábado, não tem mais a guarda do sábado. Ampliou. Todos os dias são santos. Todos os dias. Não era, tinha o sacerdote. Não tem mais o sacerdote. Isso é ensinado na Reforma Protestante, é sacerdócio universal. Todos os crentes são sacerdotes. Então, um crente daqui está lá numa terra que não tem pastor, não tem ninguém, ele é o pastor dali. Ele vai pregar, ele vai batizar, ele vai dar a ceia. Eu não vou fazer nada disso porque eu não sou pastor. Não tem isso. Não está escrito em lugar nenhum. Certo? Então a pessoa vai batizar, vai dar a ceia, vai ensinar, porque ele é o irmão mais velho, o mais preparado. Tá? Vocês estão entendendo? Bom,
Então, no Antigo Testamento existe uma coisa chamada ministério profético. Os profetas, eles brigavam com o representante da legalidade, que é aquilo que nós entenderíamos como Estado, os reis, as autoridades. O profeta era uma autoridade, era como se ele fizesse o papel talvez da Suprema Corte. Então o profeta chegava para o rei e brigava e falava: você está se desviando da palavra de Deus, você não está cumprindo a palavra de Deus, e fazia o rei voltar para a palavra de Deus. Se ele não cumprisse, castigo. Então muitos reis iam lá e calavam a Suprema Corte, que eram os profetas, os sacerdotes também, veja bem, não tinha essa separação de autoridade religiosa. Até o rei era autoridade religiosa, tá? Mas um poder ali, um personagem estava ali para chamar a atenção do outro, tá? Então esse ministério profético, ele vem para dentro da igreja, porque lembra que eu falei que todo mundo é sacerdote? Nós somos reino de Deus, somos príncipes e todos nós somos profetas. Quando veio a profecia de Joel, lá no capítulo 2, que derramou no Pentecostes, houve uma mudança, não foi só o sábado que se espalhou para todos os dias. O espírito da profecia entrou em todos os que são crentes, então todo crente é profeta. Lembra que eu falei agora que um crente lá no lugar que não tem nenhum pastor, ele que tem que ser o pastor? Todo crente é profeta. Então a igreja recebeu os moldes dos profetas, o ministério profético. Por isso que lá em Tiago vai falar da justiça social também. Então tudo aquilo que está no Antigo Testamento vem para o Novo Testamento. Tira a questão do templo, Jesus falou, não tem mais um local físico específico, é onde você estiver, não tem mais um dia santo, e Paulo vai falar, vocês guardam meses, dias, calendário, não tem nada disso. Todo mundo é profeta, homem, mulher, todo mundo. Então, no Novo Testamento, cumpre a lei, guardar a lei moral, não matar, não roubar e cuidar da justiça social. Então, historicamente, vou falar agora da Igreja Batista, a Igreja Batista se preocupa com a justiça social. Então nós temos o lar para idosos, nós temos casas de repouso para idosos, que a gente cuida dos idosos. Nós temos dentro de cada unidade das igrejas, não é unidade porque não é um órgão só, cada igreja é totalmente independente, mas existe uma cultura nas igrejas batistas, uma cultura, uma doutrina da auxílio com a cesta básica que a gente fala, para a pessoa que está em dificuldade. Então existe isso. Existe o que? Acolhimento de crianças. A escola dominical existe porque existia uma casa que recebia as crianças carentes e começou a ensinar a Bíblia. Então eu falei aqui de 3 atividades, pelo menos, Então, dentro das igrejas batistas, existe o cumprimento das ordens de Deus de preocupar-se com a questão da justiça social. Então, lá no passado, era para um país, então defendeu a causa do pobre, Então, tinha lá o senhor das terras, tinha um terreno, eu já expliquei para os irmãos, ele plantava, o que crescesse, o que ele colhesse era dele, mas aquilo que caía no chão ele não podia mais tocar, era pela lei de Deus para os pobres.
Então os pobres, Jesus vai falar, vocês sempre tiveram, sempre vão ter. É como se Jesus estivesse falando, não se preocupe agora com os pobres, porque alguém criticou, não, Judas, né? Judas, veja bem, nós temos que ajudar os pobres. Então, para que fazer uma adoração para Jesus, né? Acho que na forma de um perfume, né? Era muito melhor vender esse perfume, mas Judas, ele não estava preocupado com os pobres, ele queria era passar a mão. Veja, desde 2000 anos atrás já é assim, tá? Então, existia essa preocupação em cuidar dos pobres, mesmo dentro do ministério de Jesus, e Judas tentou jogar essa, e Jesus falou, não, os pobres, vocês sempre têm com vocês vão ter muito tempo para cuidar dos pobres, hoje, isso aqui é para mim, e o que essa pessoa fez para mim, é digno, né, ela está correta e não vai ser tirada. Por quê? É que eu estou explicando, são coisas muito complicadas. Existe uma preocupação em duas. Deixa eu ver se desenhando para se entender um pouco melhor. Existe duas esferas de atuação: Deus e o homem, o ser humano, né? Então, a gente está aqui no meio, a gente tem que pegar e trabalhar com esses dois focos, tá? Esses dois focos. Então, às vezes a gente vai demais para cá e não tanto para cá, tá? E então se torna o quê? Religiosidade, farisaísmo. Às vezes se foca demais para cá, aí você deixa de agradar a Deus. Essas igrejas inclusivas, que estão querendo agradar o homem, elas desagradam a Deus, tá? Então, você tem que ter um equilíbrio de uma certa forma. O pastor fica nessa aqui o tempo inteiro. Melhor desenhar de uma maneira diferente, né? É mais fácil. A balança. Então tem Deus e tem a igreja. O pastor fica numa saia justa o tempo inteiro, porque às vezes a igreja quer uma coisa que Deus não quer. E aí o pastor tem que ficar do lado de Deus. E aí ele fica contra a igreja. E aí ele, né, perde, é expulso da igreja. Porque a igreja está em pecado e quer fazer as coisas erradas. E o pastor diz, não. Ah, mas você é o pastor, nós pagamos o seu salário. Gente, não existe esse negócio de salário. Pastor não é um profissional. Pastor não é um profissional. E não recebe salário. Quem sustenta o pastor é Deus. O pastor está a serviço de Deus, ele é servo de Deus, ele não é pela igreja. A igreja, ela recebe de Deus, daqui para cá, o pastor. Quem sustenta o pastor é Deus. Isso que eu estou falando é a teoria, é o que é o certo, não é o que quer dizer que todo mundo faz. Então, ainda que a igreja não tenha condição de sustentar o pastor, Deus mandou, o pastor tem que ajudar a igreja. Isso se chama sacerdócio. Não é por dinheiro. Está entendendo? Isso aqui, o certo. Ah, mas Deus mandou a igreja sustentar o pastor. Sustento, não é salário. Porque Deus, através da obra dele, a igreja que é dele,
ele sustenta, provê o sustento. Mas é Deus que está sustentando o pastor. Se a igreja não tem condição de sustentar o pastor, é Deus que não está sustentando o pastor. Mas se Deus mandou e não está dando sustento, o pastor tem que ir, porque ele é um sacerdócio, ele não faz por dinheiro, por comida. Vocês estão conseguindo entender? É a questão da fé. Por exemplo, você tem lá um exemplo do profeta, pastor profeta, crente profeta. Passou fome, tudo lá. Deus mandou o profeta, vai lá, fica com a viúva. Olha só o que Deus fez. Parece errado. Tinha uma viúva pobre. Deus manda um pastor ficar sendo sustentado por uma pobre viúva. Tinha seu filho também, certo? A viúva tinha um filho, elas iam morrer de fome. Deus faz um milagre. O pastor, o profeta, chega para a viúva e fala: ó, o que você tem, viúva? Eu tenho só farinha e um pouco de óleo. Eu vou fazer um bolo, vou comer, eu e meu filho vamos morrer. Aí o profeta fala, olha o que o profeta fala para a pobre viúva, quer fazer sua última refeição: faz o primeiro bolo para mim, o primeiro pedaço é para mim. Parece até contraditório, né? É contraditório. É contraditório. É exploração da pobre. Exploração da pobre. Hoje em dia será altamente condenado pelos politicamente corretos, né? O povo vendido aí para Satanás. Então, é errado, no nosso ver. Mas aí, ele fala: o primeiro pedaço é para mim, que sou homem de Deus. Aí a viúva talvez tivesse ficado com muita raiva e tal, né? Mas ela, temente a Deus, ela fez, deu. E aí a coisa se multiplicou e todo mundo ficou comendo durante muito tempo. Ou seja, Deus sustentou o profeta através de uma pessoa que não tinha o mínimo de condição, porque Deus é que é responsável por sustentar o servo dele. Isso é o princípio, isso é a essência, é o certo. Se fazem isso ou não fazem hoje, não interessa, tá? Eu estou falando de Bíblia, não estou falando de pessoas que não leem a Bíblia e não obedecem, certo? Então era isso. Então, até sair um pouco do que eu estava falando. Bom, então a igreja não paga salário para o pastor, ela é obrigação da igreja sustentar, porque Deus mandou, se é que é igreja, se é que é crente. Qual que é o exemplo lá? O pastor cuida das ovelhas e ele não vai se alimentar das ovelhas. Para que alguém cuida de um monte de ovelha? É para fazer a lã, para tirar a lã. Às vezes matam uma ovelhinha, come ovelhinha, certo? Não sei se isso aí faz de ovelha. De gado, de boi faz, né? Então, o trabalhador que está investindo, ele recebe. A Bíblia vai falar a respeito dos judeus. Olha só como que é doido o negócio. Os judeus nos abençoaram com as coisas espirituais. Isso que eu estou falando é lei. É lei, é Bíblia. Se os judeus nos abençoaram com as coisas espirituais, é justo que nós, igreja gentílica, ajudemos os judeus com as coisas materiais. Eu estou falando de Novo Testamento. Novo Testamento. Ordem, doutrina, ensinamento. Por isso que é correto, é normal o evangélico ser pró-Israel. Mas não é povo de Deus. Não sei, eu sei o que está na Bíblia, né? Então, recebe o espiritual, gratidão a Deus, dízimo, oferta, mesmo modelo do Antigo Testamento. Esse aqui não trabalha, né? Que nem eu tenho que trabalhar, né? Não trabalha, mas ele é sustentado por esse daqui, por esse lado de cá. É o sacerdócio. Então, esse aqui é o Antigo Testamento. Então, isso aqui era justiça, certo? E tinha a questão dos órfãos, das viúvas,
e essa questão de estar equilibrado entre a vontade do homem e a vontade de Deus. Então, às vezes, a gente erra num sentido que agrada mais aqui, mas às vezes a gente erra com Deus quando a gente não agrada aqui, porque Deus mandou cuidar do ser humano. O teu inimigo, a preocupação de Deus, o teu inimigo, se tiver fome, é para você dar de comer. A Bíblia vai falar: não negues as costas àquele que te pede emprestado, tendo como você ajudar. É um ensinamento do Antigo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então a gente segue a vontade de Deus, só que não é mais em Moisés. A gente segue porque Jesus ratificou isso aí, é para fazer assim, certo? Então o que Jesus ratificou, a gente segue. E Jesus o sábado, Jesus falou que Ele é o Senhor do sábado. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E Jesus criticou: olha, vocês falam que não pode trabalhar no sábado, mas se cair uma ovelhinha lá no buraco, vocês vão e tiram a ovelhinha no sábado. Então eu sou Jesus, eu curo no sábado. Ou seja, profissão de médico. Com isso, a Bíblia vai trazer esse exemplo. Jesus vai falar: olha, o que entra na boca não contamina o homem, mas é o que sai da boca. Aí o autor do Evangelho escreve lá a ponderação. Falando isso, Jesus criou uma jurisprudência. Falando isso, Jesus tornou todos os alimentos puros. A partir daí a igreja come carne de porco, porque Jesus ratificou que todos os alimentos são puros. Vai falar que todas as coisas são puras para os furos. Aquilo que entra na boca não é o que contamina você. Mas lá na lei do Antigo Testamento era para não comer porco, mas Jesus falou que pode. Então o que mudou está mudado, porque Jesus é o legislador. Médico, trabalhar no sábado. Jesus curava no sábado, logo, certo? Então, eu falei, tratava de um estado, de um país. Quando chega Jesus, o reino de Deus foi rejeitado no país, e com isso, era plano de Deus, se tornou um império, vai abranger agora o mundo inteiro. Internacionalizou o reino de Deus, né? Universalizou o reino de Deus. Essa é o mistério que estava oculto, a igreja. Deus tinha, lembra que Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E isso se cumpre na igreja. E Paulo vai falar: nós é que somos filhos de Abraão, não pela carne, mas somos filhos da fé. Porque o descendente não é pela carne. Aí ele cita o exemplo de Esaú e Jacó, mas é pela eleição. Deus escolheu Jacó, não escolheu Esaú. Abraão tinha 2 filhos. Ismael era o filho com a empregada, e Isaque. Não é pela descendência de sangue, mas é pela promessa: em Isaque será chamada a sua descendência. Então nós, não é por descendência de sangue de Israel, mas é por causa da fé de Abraão, nós estamos embarcados na igreja. A multiforme sabedoria de Deus, todas as culturas podem entrar para a igreja, porque a igreja, o evangelho não transmite cultura, ele é transcultural. Olha só a palavrinha trans, sendo usada para um lado bom. Ele pode abranger qualquer cultura. Então um africano lá que gosta de dançar, tem espaço para ele. Se você não dança, não critica quem dança, porque não tem isso na Bíblia. Isso é cultura, não está na Bíblia lá para você dançar ou não dançar. Você vai procurar no Novo Testamento, não tem música. Fala lá que teve uma ceia, teve a ceia, cantou-se o hino, mas não fala nem que hino que foi.
Só tem que louvar. Não tem esse negócio de é isso, aquilo outro, tá? Então tem que se ater às 4 linhas da nossa Constituição, que é a Bíblia, e ficar dentro da Bíblia. Se a Bíblia não proíbe, você não tem que proibir. Se a Bíblia proíbe, você não tem que desproibir, que é o que estão querendo fazer com esse evangelho inclusivo. Está lá muito claro o que não mudou. Pecado é pecado. Lá no Antigo Testamento fala que dança é pecado? Não. Mas fala que homem deitar com animal é pecado? Fala. Continua. Fala que homem deitar com a mãe é pecado? É pecado, continua. Homem deitar com homem é pecado? Continua, tá? Inclusive, se vocês verem aqueles filmes lá que estão fazendo com mais cultura, mais bem produzidos, vocês vão ver que tem o povo lá dançando. Só que a dança de Israel não é essas danças que a gente tem. É uma dança tipo de fazer uma cirandinha assim, aí gira com aquelas roupas assim, faz como se fosse Bom, é filme, é interpretação, né? Tem várias coisas aí, mas a questão é que o povo de Israel sempre dançou. Ah, mas o pastor não gosta de dança na igreja. Então você não vai dançar, porque não é a sua cultura. Se a cultura mudar daqui 10 anos, 20 anos, aí sim. Mas você não vai brigar com os outros. O que a Bíblia fala? Se um irmão se escandaliza porque você come carne, mesmo que está liberada a carne, por causa daquele irmão que é fraco, Paulo fala, eu não vou mais comer carne. Porque o foco é no próximo, porque quando você faz o bem para o próximo, você agrada a Deus. E aí volta a questão da justiça social. Da igreja faz sim justiça social. A questão é se nós devemos interferir no Estado ou não. Por que tem essa lei, essa orientação que é dada de não interferir no Estado? Porque quando a igreja se misturou com o Estado, isso aconteceu com a igreja católica, né? Mistura política e religião é uma coisa que não dá certo. Isso é fato. Então a igreja, ela segue coisas que já foram testadas e reprovadas. Ela usa a história, ela usa o bom senso, ela usa o juízo. Por isso que a gente procura se afastar do Estado. Então a Bíblia vai falar, está submissa às autoridades. Então coloca autoridade, mas é lógico, veja bem, não é autoridade judaica, é autoridade romana que está falando ali, é o contexto. Eles estavam sendo oprimidos, não é para se rebelar contra os opressores, é isso que está falando, é para respeitar. Se fosse judeu, seria a mesma coisa? Aí é diferente. É outra história, tá? Ali está falando por causa dos romanos que estavam. Então existe essa separação. E ao mesmo tempo fala que, em Atos lá, qual que é a atitude dos apóstolos? Qual que é a orientação dos apóstolos? O que é o exemplo que eles deixam? Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando as autoridades, mesmo sendo romanas, mesmo tendo o princípio da submissão à autoridade, quando ela se opõe à obra de Deus, não é para obedecer. Então, se a autoridade fala para a igreja, não prega, o que a igreja faz? Desobediência civil. Tem que pregar, porque nós obedecemos, eu já tentei explicar em várias aulas, né? Nós somos um outro estado, igreja, que é o reino dos céus, né? Nós pertencemos ao outro estado. Que é o Brasil. Quando a gente se torna crente, a gente passa do reino do mundo para o reino da luz. Isso aqui é Brasil. Brasil, país. Então, nós
Fisicamente, de carne e osso, nós somos brasileiros, mas na verdade nós temos dupla cidadania. Nós somos cidadão da igreja, reino dos céus. É outro estado, outras leis, outras coisas, não tem nada a ver com isso aqui. Beleza. Então a gente está vivendo aqui, mas a gente é o quê? A gente é como é que é aquela palavra? Eu sempre esqueço. Nós somos... tem uma música que fala, nós somos corsários do rei, nós somos embaixador, cônsul, né? Então nós estamos nessa figura de ministros, embaixadores. Nós representamos o interesse do Estado, do céu, igreja, sobre esse país. E a nossa missão aqui nesse país é tirar pessoas daqui e levar para lá. Então, acima das leis do Brasil, nós temos a lei de Deus. Então, quando a lei do Brasil manda você calar, você vai obedecer à lei do seu estado. E aí você vai ser preso político. Eita, compliquei tudo. Certo? Porque você é um espião, você tem um objetivo de contaminar esse estado aqui com a justiça de Deus, de transformar essa sociedade aqui. Tem um investimento aqui que você faz. Então é como se fosse Estados Unidos no Brasil. Estados Unidos quer que o Brasil adquira a cultura americana. Então ele manda os seus embaixadores para facilitar a divulgação dos filmes do americano aqui no Brasil, porque ele quer injetar o estilo de vida americano. Ele quer que o brasileiro consuma os filmes americanos, que tem os produtos americanos. Então o brasileiro vai querer comprar os produtos americanos. Ele compra não só não é tudo uma questão de dinheiro. Freud talvez diria, tudo é sexo, e talvez no dia de hoje ele falasse, tudo é dinheiro. As duas coisas. Resume a vida nessas duas coisas. Grana, poder, né? E prazer. Então, os americanos querem vender o refrigerante deles, né? Comida, querem vender os seus carros. E qual que é a mídia? Qual que é a melhor propaganda que existe? Filmes e séries. Então, agora os chineses estão fazendo a mesma coisa, porque eles querem impor o estilo de vida deles. Para quê? Para a gente comprar deles. E tudo se resume em poder. E Deus quer impor o estilo de vida dele. E Ele quer que a gente compre a salvação dele, o produto dele. Ele quer o nosso bem, não é dinheiro. Ele não quer dinheiro. Deus não precisa do dinheiro humano. As igrejas poderiam funcionar sem dízimo, mas Deus deu essa ordem por algum motivo humano. Deus quer o coração, Ele quer a mente. Então é uma batalha pela alma humana. Então tem aqui o bonequinho aqui. O mundo jaz no maligno. Ele não está só na presidência ou no Supremo. Ele está controlando tudo. E ele quer impor os interesses dele. Quais são os interesses dele? Baixaria, roubo, assassinato, caos, miséria, bebida, droga, prostituição, né? Tudo. Vem que com as novelas da Globo, o que mais que vem? Com os filmes dos Estados Unidos, filmes europeus, filmes americanos. É uma luta pelo consumidor, para que ele observe e ame o mundo. E a Bíblia fala que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há, pois tudo que há no mundo, a soberba, né, da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tudo isso vem do mundo e não vem do Pai. Então Deus fala,
para mim não tem que ter bebida, e o mundo fala, tem que ter bebida. Para mim não tem que ter cigarro, e o mundo fala, tem que ter cigarro. Para mim não tem que ter prostituição, o mundo fala, tem que ter prostituição. Para mim tem que ter justiça, não tem que ter roubo, o mundo fala, você tem que ser esperto, você não pode ser um mané. Se você foi roubado é porque você é um otário, um trouxa, você está errado. Você tem que ser o ladrão, você tem que levar vantagem. Isso é o que o mundo ensina. Então, é uma luta pela mente humana. Eu estou trocando aqui no português bem claro para a gente entender. Então, esse mundo, ele constitui um sistema. É o sistema... Nossa, engoliu o T. Sistema, chamado mundo. Então, o mundo é um sistema. Sistema. E ele é o sistema do diabo, de Satanás. E ele está em oposição à igreja. E é dessa ideia que ficou a questão do Estado. Não é o Estado que a igreja tem que se separar. É do mundo. É uma separação entre igreja e mundo, porque nós não somos desse mundo. Nós não temos que nos envolver com as coisas desse mundo, nós não temos que amar as coisas desse mundo, porque nós somos forasteiros em terra alheia. Nós não somos desse mundo, então nós não temos que nos preocupar com as coisas desse mundo. Mas e a justiça social? Aí volta para aquela balança lá. E aí? Tem que fazer, não tem jeito. Então, no quesito mundo, tem coisas que nós não queremos e não devemos querer, e tem coisas que nós devemos querer, e a justiça social ela não foi descartada. Então, enquanto estamos no mundo, nós somos a luz do mundo. Jesus ensinou que nós somos sal da terra e luz do mundo, que nós devemos fazer boas obras para que o mundo glorifique a Deus. Esse é o nosso testemunho. Então, como embaixadores de um outro país, de um outro reino, de um outro estado, nós viemos aqui, fomos colocados aqui para produzirmos gratuitamente, como se fosse aquelas ONGs, certo? Internacionais, o bem, a justiça social. Então, quando existe na nossa sociedade a injustiça, como profetas de Deus, nós temos que agir, temos que testemunhar, nós temos que lutar contra. Mas não é pensando em tornar esse mundo um lugar melhor, porque a Bíblia, ela fala que esse mundo está condenado à destruição. Ele nunca vai ser um lugar melhor. Nunca. Nunca. O nosso objetivo, se tem a justiça social, se tem as doações, as boas obras, é para testemunho, para simplesmente o quê? O coração, a mente das pessoas. É uma desculpa para trazer novos adeptos para o lado de cá. Não é para melhorar efetivamente, porque não vai. Porque o mundo jaz no maligno. Existe uma guerra entre a luz, entre o reino da luz e o reino das trevas. Aqui é um reino. Ele é um sistema. Ele não cai. Quem vai derrubar ele é Deus, com a guerra física e espiritual, lá no final dos tempos. Deus é que vai derrotar Satanás. O rei desse mundo é Satanás. Ele é o príncipe desse mundo, o Deus desse século. Então, nossa missão é fazer o bem, para dar bom testemunho, para que as pessoas louvem a Deus e falem: olha, o reino de lá é bom, vamos ser de Deus, certo? Então, sim, então a igreja,
Por que ela foi perseguida pelo Império Romano? Se ela não incomodasse, ela não ia ser perseguida. Ela incomodou os judeus na questão religiosa, mas para o Império Romano, ela incomodou de alguma outra forma. Tá? Então, o império tinha o imperador, e o imperador ele era considerado os títulos que a gente conhece Jesus, Filho de Deus, Kyrios, né? Senhor, Caesar, né? César, né? Então fala Ave César, né? O Kyrios Caesar, e a igreja falava Kyrios Jesus, né? Senhor Jesus. Então os crentes chamavam o imperador Jesus, e as pessoas do mundo chamavam o imperador reconhecido era César. Então ficou Cristo e o anticristo. E aí houve uma perseguição política, porque a igreja não reconhecia o imperador como Deus e queria ser adorado. Não, nós obedecemos, nós pagamos imposto, mas ele nunca vai ser o nosso rei. O nosso rei é Jesus. Jesus reina, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A palavra rei de rei, rei acima dos outros reis, é a palavra para imperador. Imperador Jesus, que é o que dava para o César, rei dos reis. César era um rei, certo? Que sobre todos os países do mundo ele tinha outros reis que governavam aqueles países, e ele era rei acima dos reis, ele era o imperador, e Jesus era o imperador. E ficou a briga, e Jesus fala: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Obedece, dinheiro para César, e para Deus o que é de Deus. Não é para deixar de contribuir financeiramente lá no mundo, pagar os impostos, mas só que também você vai ter os impostos que Deus recolhe. Colocou a gente nessa, como é que o pessoal fala, boca de sinuca, sei lá, né? Sinuca de bico. Colocou a gente aí no meio de uma confusão, porque os dois querem a parte deles. Ou vocês não podem agradar dois senhores, ou vocês vão agradar um e odiar outro. E é o que acontece, a gente agrada a Deus e é odiado, odeia esse mundo, o governo desse mundo, e é odiado. A gente quer transformar esse mundo não é aceitável, a gente tem que promover a justiça social, porque esse mundo quer tudo que é errado. E é isso que incomoda o sistema. Sim. É isso que incomoda, porque a igreja vai na contramão do sistema, vamos dizer assim. A igreja faz, quando ela promove a justiça social, ela faz às vezes de Estado. Quando ela faz às vezes de Estado, ela cria uma competição. O Estado não pode abrogar para si as benesses. Tem um órgão competindo com ele, porque ele fala: ó, justiça social é comigo, vocês cuidam só da sua adoração a Deus. Porque ele quer... como é que fala quando o político quer... Status? Não é status. Fama. Não é fama, é capital político. O Estado quer capital político para manter sobre o poder. Se tiver alguém usurpando o capital político, ajudando as pessoas no lugar do Estado, as pessoas vão ver uma alternativa. E realmente a igreja é uma sociedade alternativa. Ela é anarquista, ela é caótica, ela é para contaminar e corromper o Estado, que é para quebrar mesmo. É para colocar fogo, né? É para incomodar. Porque é como um corpo estranho no meio de uma geração corrupta. É lógico que vai incomodar. É para incomodar mesmo. E aí é lógico que a gente é alvo. Então eu falo, a gente é soldado, só que aquele soldado, Marte, né? O homem bomba, ele explode. A gente não explode. A gente só morre sem levar ninguém, sem matar ninguém. Então, mas porque o nosso objetivo como igreja é mexer com a estrutura do mundo.
E aí, lá na Bíblia, vai falar que as portas do inferno. Marx chegou a falar que a igreja era a peste do mundo. Sim. Sim. Foi falado lá. Imagina que isso aqui é um forte, certo? Tem aqui a bandeirinha. E aqui tem as portas do forte. Portas de ferro, bem forte. E a igreja, ela é igual isso aqui, ó. Ela é um caminhão que arrebenta as portas e entra lá dentro. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja está no ataque. Ela arrebenta as portas da prisão e tira os prisioneiros de lá. Ela é uma entidade rebelde, é uma resistência. Por isso que aqueles filmes fizeram sucesso. Eles vêm de um mundo, uma cultura cristã. Então sim, aquele filme do Star Wars, a Aliança Rebelde, né, os rebeldes, eles representam a igreja sendo perseguida, certo? É a igreja sendo perseguida. Todo mundo vê uma forma de nazista, certo? Nazista, mas ele representa a igreja sendo perseguida. Inclusive eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Ele tem esse viés religioso que fica meio que oculto, mas é assim. O Darth Vader, a palavra Vader é alemão para pai, é o Darth pai, certo? Então ele é o pai do Luke Skywalker, Darth Vader. E aí é o cumprimento de uma profecia ali, né? A profecia dizia que ia vir alguém para poder trazer de novo o equilíbrio à força. E aí o filho e o pai, naquela luta ali, o Darth Vader volta para o lado bem e ele destrói o homem mau lá, que era o mestre do Darth Vader, né? Então tem toda essa coisa ali dentro, né? Então é o filho de uma profecia. O nome dele é Anakin. Na Bíblia, Anakin significa gigante, então já vem da Bíblia, né? Não sei se Skywalker tem alguma tradução também. Então tem vários elementos ali, né? Agora eu já estou esquecendo como é que fala as coisas, mas é isso aí. Bom, voltando para a questão. Aí, legal, falamos de justiça social. O que aconteceu na Igreja Católica? Surgiu a teologia da libertação, que justamente trabalha com essa questão da justiça social. E do MST também, né? Deu base para essas coisas. Então, a igreja, é certo então a igreja se envolver nesse mundo a tal ponto de criar então o MST, de pregar a teologia da libertação, que é praticamente comunismo, tal. É isso que eu estou falando? Não é isso que eu estou falando. Porque a teologia da libertação, tá? O MST ali, as comunidades eclesiais de base, todo aquele braço político da Igreja Católica, né? Eles têm aquela teologia que a Igreja Presbiteriana também tem, que é a teologia não dispensacionalista, igual a maioria das igrejas batistas e outras, mas a teologia pactual. Eles entendem que a igreja substitui Israel. Que a igreja substitui Israel, as promessas lá de que Jesus vai voltar para reinar nesse mundo, elas têm que ser todas espiritualizadas. Então Jesus já reina no coração das pessoas. Então elas entendem que quando falar que Israel vai dominar o mundo e tal, é a igreja que vai dominar o mundo. Então eles trabalham realmente para realmente, de fato, transformar esse mundo, acreditando que realmente um dia o evangelho vai ser pregado em toda a terra, que todo mundo vai se converter e que igreja e Estado vão ser de novo uma coisa só, e que a igreja vai governar, que Deus vai governar o mundo através da igreja. Mas não é isso que
nós, aqui na Igreja Batista, interpretamos da Bíblia. No dispensacionalismo, Israel, segundo a carne, tem o seu papel, né? E como eu já falei em outras aulas, e a igreja tem o seu papel também. Então as profecias para Israel, a gente fala que esse tempo aqui é o tempo dos gentios, então cresce muito a igreja gentílica. Não tem igreja gentílica, igreja é tudo uma coisa só. Tem muito judeu entrando na igreja, não dá para falar que ela é gentílica. Cristã. É igreja, igreja é igreja, né? E fala tempo dos gentios, que é o tempo que os gentios vão pisar o estado, a terra de Israel. Quando o tempo dos gentios acabar, Israel se constitui de novo, o mesmo Israel lá do Antigo Testamento, todos os poderes, vai tirar os gentios de lá e vai construir o terceiro templo. Aí vem todas aquelas coisas a respeito do anticristo, que tem que construir o templo lá em Israel para ser o anticristo. Então é um Messias político, é versão do mal de Jesus, só que é materialista, né? Não tem nada a ver com o espiritual. Bom, tudo isso aí para falar que ministério profético da igreja nos dias de hoje, vendo o Estado promovendo a injustiça, campo de concentração e tudo mais, prendeu velho, prendeu criança, certo? Não tinha gente que não tinha nada a ver, a injustiça sendo feita, a igreja deve se calar? Não. Nós temos que continuar protestando. O que é errado, não interessa quem está no governo, quem venceu as eleições. Fosse o Jair Bolsonaro que estivesse fazendo errado, a igreja tem que falar. A igreja tem que falar. Se for o Tarcísio que fizer coisa errada, a igreja tem que falar. Igreja é ministério profético, ela tem que protestar. A igreja não é uma coisa alienada da sociedade que vê o mundo pegando fogo e não toma partido. Então, ó que bonito, a gente prega a paz, o amor, não sei o que, as pessoas estão sendo presas, torturadas e a gente lá omisso. Não, igreja tem que condenar essas coisas. Toda vez que o Estado se opõe contra as coisas de Deus, contra aquilo que é correto, a igreja vai estar lá para se opor. E nós vamos ser perseguidos, e nós vamos ser mortos. Não é por causa de um evangelho que fala de Jesus. Não é porque a gente está falando da salvação do céu. É porque Jesus desce na terra e Jesus incomoda. Jesus veio para peitar as autoridades desse mundo. E Jesus enfrenta todo mundo. E Jesus não se cala diante do que é errado. Só que Jesus é pacífico, não é com armas. Mas Jesus incomoda. Jesus, ele chega com essa sociedade alternativa que são os discípulos, seguidores de Jesus, até o ponto de se envolver numa conspiração política e falar assim, as lideranças judaicas, falar, olha, não considera, vocês não estão ignorando que um homem é preciso morrer, um homem pela nação toda, para que não tenha uma guerra aqui dentro da nação. Então Jesus foi morto por causa disso, né? Essa ideia de que o movimento de Jesus estava se tornando tão grande que estava colocando em risco os acordos dos saduceus lá do templo, das outras autoridades com o governo romano, os pactos, Israel vendida para os romanos, né? Na verdade os romanos tinham tomado posse, né? Mas existia esse pacto. Então, em nome de uma paz
uma aliança com o mundo, né? Um acordo com Satanás, certo? Que aí tinha paz. Jesus foi morto porque estava se tornando turbulento a coisa, estava tendo uma rebelião pacífica, e aí Jesus foi morto. Eles falaram: agora acabou o movimento. Aí não acabou nada, aí mataram as pessoas do movimento com genocídio, né? Perseguição, tudo isso que nós parece que estamos começando a ver de novo. E aí a igreja venceu, o Estado teve que se dobrar, e aí surgiu um Estado religioso, surgiu o Império Romano cristianizado, né? E até o ponto de os líderes da igreja estarem influentes no Estado. Então, políticos se formaram em padres, ou padres se formaram em político, e aí já não agradava mais a Deus, agradava o homem, né? Então, a igreja se sujou com dinheiro, com poder, com política, e aí começou a cobrar, vender coisas, a fazer tudo que é de errado, que a gente já sabe. Então, temos que estar no mundo, não se contaminar com o mundo e contaminar o mundo. Olha que legal, é tão fácil. Você tem que não se contaminar, não ser influenciado e influenciar. E se você tiver que morrer, amém, aleluia, glória a Deus, porque missão dada tem que ser cumprida, certo? Então, a igreja, infelizmente, para o lado mundano, ela vai ser vista como um movimento político, que ela não é. Ela toca nas coisas, mas ela não está aqui de fato para estabelecer um reino político igual a Igreja Católica pensou, né? Não é a igreja não quer comandar, mas isso é consequência. Por exemplo, vamos supor que todo mundo no Brasil fosse crente. Muitas ou todas as leis seriam leis que estão de acordo com a Bíblia, até o ponto de se tornar pecado o crime pecado. Ia ser o povo de Israel. As autoridades, se todo mundo fosse crente de verdade, não estou falando aquele gospel, estou falando evangelho, estou falando crente mesmo, né? Então, ia ter crime? Ia, porque pecado nunca deixa de existir, certo? Então, talvez um policial que é pastor ou que é diácono ia lá e prender a pessoa e jogar na cadeia. É a igreja exercendo a função de polícia, é a igreja exercendo a função de política. Não tem como. Então tem que lembrar, gente, que lá no Antigo Testamento, Daniel e outros foram levados cativos para a Babilônia, e lá esses judeus, esses crentes se tornaram políticos. Daniel era um dos governadores, um dos prefeitos lá, um dos políticos. A Bíblia não impede isso, né? Não que vai adiantar alguma coisa, certo? Que a Babilônia não é o nosso lugar, então a gente tem que sair da Babilônia, certo? Mas não tem problema se a gente interagir com essa sociedade. Não tem nenhum problema falar de política, tá? O problema é endeusar a coisa, achar que vai resolver no lugar de Deus, na força da carne. Esse mundo não tem conserto. Nenhuma ação política, dá uma lei assim, todo mundo tem que ser certinho. Não funciona. Não funcionou com as leis dos 10 mandamentos, não vai funcionar agora. Aí, para fechar, a Bíblia fala: não por força,
nem por violência, mas pelo meu espírito. É uma batalha aqui na mente, no coração da pessoa. É aqui que a mudança tem que acontecer, não é com leis externas. É dentro do coração das pessoas, é de dentro para fora, é pelo Espírito de Deus, não é com leis, com políticas, etc. E a gente cabe na contramão da sociedade, fazer a justiça social, fazer as obras de caridade, que são nossa obrigação como igreja, mesmo que elas sejam pequenininhas, mínguas. Nossa função não é transformar definitivamente. Agora, se tivermos a oportunidade de alcançar muita gente no Brasil, com certeza as coisas vão tomar uma forma um pouco melhor. Mas isso vai acontecer? Não! Não! A Bíblia fala que é um pequeno rebanho, que o povo de Deus que é fiel é pequeno. E quando Jesus voltar, ele pergunta se vai achar fé na terra. A Bíblia fala que o amor de muitos vai esfriar, que vai haver apostasia. Então, a Bíblia está falando que a igreja não vai vencer como igreja. Não vai. Vai haver apostasia. Vai haver perseguição. Mas Deus vai vencer. A palavra de Deus, ela vai vencer. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus vai ser cumprida. As pessoas não vão acreditar em Deus, não vão se converter, quer dizer, a maioria não vai se converter. E a igreja é o testemunho, é a arca de Noé dos dias atuais. É um testemunho para falar: olha, vocês estão sendo condenados, mas não é sem aviso. Mas não é que as pessoas vão se salvar, não. Vai muita gente para o inferno e vai porque quer. Vai porque quer. E nós somos a testemunha de que Deus entrou nesse mundo, se importou, sofreu junto com o ser humano, viveu como ser humano, pregou, e que as pessoas não deram, está lá no Apocalipse, não deram glória a Deus. Deus jogando meteoro na cabeça das pessoas, não temeram a Deus, não se arrependeram dos seus pecados. O futuro a gente já sabe, tá? Mas sim, a igreja, ela precisa falar. Não é para ficar calada, não é para se omitir, para não protestar. Quando vê as pessoas sendo jogadas na prisão sem motivo, famílias, crianças, idosos, tem que falar. Se não falar, não é igreja. Não é para se omitir. Vamos deixar para as autoridades. Você é igreja, você é autoridade. Você tem que ensinar para o mundo o que é moral. Não é o mundo que tem que... O mundo não tem que ser o primeiro a reclamar contra a injustiça. Quem sabe nesse mundo o que é justiça é a igreja. A igreja tem que ser a consciência da sociedade. Ela tem que falar, ela tem que pregar. A nossa palavra, o evangelho, é palavra de arrependimento. Tem que condenar os pecados. Arrependei-vos e crede no evangelho, crede no Senhor Jesus. Essas coisas estão erradas. Nós temos que falar. Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Senão a gente vai encerrar. Então, o silêncio de vocês diz que vocês concordam, vamos encerrar. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te rogo que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós e dirigindo, meu Pai, as nossas vidas. Que nós não temamos nos posicionar, meu Pai, contra aquilo que é errado, mesmo em risco da nossa vida, da nossa liberdade. Porque se nós nos calarmos, o que vai ser, né, meu Deus? A Bíblia fala que as pedras vão clamar. Que nós sejamos luz, meu Pai, que nós não nos escondamos. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.